Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como adicionar ícones aos seus sites. Essa aqui é uma ferramenta muito boa para quem quer gerar ícones. No caso, ele já tem alguns ícones prontos e a gente pode baixar e definir no nosso site apenas referenciando com CSS. Eu vou mostrar aqui a vocês, esse é o site que nós podemos usar, um dos. É lógico que tem vários sites de ícones que vocês podem encontrar por aí. Eu quase sempre utilizo esse, o icomum. O endereço é icomum.io. Tá aqui também o nome. Então você digita aí no Google e vai aparecer aí nos resultados. Aí quando você encontrar, geralmente vai aparecer aí nos primeiros resultados da busca. Bom, aqui é a página inicial do icomum. Aí para a gente gerar os ícones, nós temos que vir aqui, nota que está destacado em vermelho, onde tem icomum app. Então aqui eu clico no icomum app, ele vai carregar aí uma tela onde nós temos vários ícones. Então nota aí a grande quantidade de ícones que tem nesse site, e é lógico que são todos gratuitos. E como a gente pode ver também, nós temos aqui as opções para gerar em SVG, PNG, PDF. Aqui mostra a quantidade que está selecionada, inclusive aqui já tem 4 selecionados, que ele salva aí o que você selecionou da última vez. E nós temos aqui também o Generate Font, que é essa opção que vai gerar o seu ícone, vai gerar os arquivos e já junto com o CSS e tudo que é necessário para você apenas referenciar via CSS no seu site. Nós temos aqui os ícones, eu vou desmarcar aqui, vou vir no menu, vou desmarcar o que melhor dizendo, vou limpar aqui as seleções. Pronto, agora está todo desmarcado, nota que aqui aparece seleção 0. E aí vocês podem marcar apenas o que vocês querem, ou pode até mesmo marcar todos. Aí vai depender da necessidade de vocês. Eu sempre gosto de marcar em cada projeto os que eu vou precisar utilizar. Eu vou marcar aqui alguns só para a gente testar. E alguns mais tipo lista de menu, marcadores. E aqui nós temos até inclusive o das redes sociais, que também pode ser bem útil. Deixa eu ver se eu acho aqui LinkedIn. Aqui o Skype, os ícones de Android, e aqui tem YouTube. Isso aqui também Twitter, Instagram e Facebook. Pronto, eu vou deixar apenas esses aqui e eu vou vir aqui em Generate Font. Aí quando você for baixar, você pode verificar aí qual que se encaixa mais com o seu projeto, com a sua necessidade. Então eu vou clicar aqui em Generate Font. Cliquei aqui, ele vai me gerar aqui essa próxima tela, e basta que eu venha aqui em Download. Vou clicar em Download, ele vai baixar os ícones. Note que é bem pequeno porque é no formato de fonte. No caso, esse formato é muito bom porque você pode aumentar o tamanho aí no caso esse formato é excelente porque você pode aumentar de tamanho e sem perder a qualidade aí de visualização das imagens. Então ele foi aqui, nós salvamos aqui nós baixamos aqui o nosso arquivo. Então esse é o que vem aqui na pasta do icomum. São esses arquivos. Aí você pode... Então esses são os arquivos que vem junto com o arquivo zip quando a gente baixa. Nota que tem aqui os arquivos demo.html. Aí nós vamos descompactar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui
na pasta do nosso site, inclusive do projeto aí que a gente está fazendo o curso de Dreamweaver. Deixa eu pôr aqui, vou salvar aqui uma pasta com o nome ícones. Criar uma pasta, melhor falando, criei uma pasta, vou voltar aqui nos arquivos do WinRAR, que foi o baixado, então você descompacta dentro da pasta do seu site, ou onde você desejar, e vou arrastar para cá para descompactar. Vou fechar isso aqui, que a gente não vai precisar mais. Nós temos aqui fontes e demo. Esse demos file você pode até apagar, que ele vai servir apenas para que vocês vejam aqui para que serve esse demo. Deixa eu abrir aqui no navegador. Caso vocês tenham alguma dúvida, não saiba aí o nome do ícone, então vocês têm que vir aqui nesse arquivo demo.html para ver qual é o nome do ícone, para que a gente possa referenciar no CSS. E no CSS a gente vai referenciar através da classe. Então quando a gente definir, por exemplo, eu posso criar um span e definir essa classe aqui, ao span, então o span vai carregar aí essa classe. A gente vai ver na prática aí. Então, para você que está iniciando, então você pode até mesmo deixar aqui esse demo, que vai servir para vocês virem aí o nome das classes. Mas o essencial aqui é apenas a fonte e o style. E talvez seja interessante deixar esse JSON, que pode ser que ele tenha algo relacionado a gerar os ícones, mas eu aconselho apenas a deixar o style, o selection.json e o fonts. Os demos é apenas para gerar aqui esses ícones, que vocês vão precisar do nome de cada ícone para aplicar aí ao seu projeto. Então eu vou mostrar agora um exemplo prático aqui a vocês. A gente abriu aqui no Dreamweaver. Nós estamos aqui no que ele atualizou, carregou a pasta de ícones. Vou criar aqui um documento HTML simples, apenas para demonstrar. Vou salvar aqui como ícones mesmo, só para a gente ver. Acho que ele pegou o nome da pasta. Vou botar aqui ícones. Teimoso ícones.html. E como tem o nome da pasta, então ele está querendo sempre entrar dentro da pasta. O title, aqui eu vou mudar para ícones. E aqui no body, primeiro, para mostrar a vocês como aplicar. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é linkar o nosso CSS, que está lá na pasta, como a gente pode ver aqui pode ver aqui em arquivos, ícones. Nós temos aqui o style.css. Nós vamos ter que fazer referência aqui para importar esse CSS para o nosso site. Então nós vamos vir aqui como link href. O Dreamweaver ele já abre aqui a caixa de diálogo para a gente escolher onde está esse CSS. Eu vou clicar aqui em ícones e vou escolher aqui esse style, essa opção style, que é o style.css, que é uma folha de estilo. Então href help style sheet, e o type, que eu não sei se já é mais necessário, mas text.css. Vou fechar aqui esse link. E agora o Dreamweaver também já facilita aqui a nossa vida. Eu vou criar aqui um span e vou definir o class. Deixa eu só salvar aqui para ver se ele aparece. Deixa eu tirar a barra.
Deixa eu ir aqui em design. Eu vou voltar. Agora sim ele referenciou, porque ele não tinha. Caso aconteça com o de vocês aí, tá no modo de código, ele não aparecer aqui como o nome das classes que foram definidas. Então basta que você venha aqui em design e volte para código. Isso no caso do Dreamweaver, porque já facilita aí a vida para a gente digitar. Então nós temos classe, eu vou apertar aqui o ponto. Então deixa eu voltar aqui só para a gente ver que ele vai aparecer class, e aqui já aparece aí vários ícones, ou melhor, os ícones que a gente salvou lá na nossa pasta. Se eu quiser utilizar do YouTube, eu venho aqui, ícone YouTube, vou fechar o meu spam, vou salvar e vou visualizar isso aqui no navegador, e vocês vão ver que ele vai aparecer aí o nosso ícone. Então percebo aqui que apareceu bem pequeno o YouTube. E aí nós podemos aplicar CSS igual a nós aplicamos a uma fonte, por exemplo. Eu vou criar aqui um style, que para quem não sabe é para definir CSS, que eu posso definir aqui dentro da nossa página também, no cabeçalho. Eu vou pôr aqui, por exemplo, o body, spam, e eu vou dar aqui o fonte, quanto espaço para aparecer, font size, vou aumentar aqui, vou por 36, e o fonte, e o color, eu vou definir aqui uma cor vermelho, por exemplo. Vou salvar, vou visualizar aqui agora, e nota aí que foi alterado a cor do nosso ícone. E aí você pode definir vários tamanhos também. Eu posso salvar aqui, vou atualizar, e aí note que ele já vai gerando isso sem distorcer. Caso você tivesse que utilizar uma imagem, poderia ser que distorcesse. Eu posso botar 500 pixels, e notem aí que ele girou com uma qualidade bem superior que se fosse uma imagem. Pronto, então tá, isso pode ser utilizado em vários exemplos. A gente poderia utilizar aqui, por exemplo, criar um menu. Poderia criar aqui, por exemplo, uma div id menu. Vou fechar a minha div. Vou criar aqui um L, que é uma lista não ordenada. Vou criar aqui algumas ULIs. Isso aqui vai ser o nosso menu. 4. Vou criar aqui menu 1. Vou fazer aqui juiz a cada nome. YouTube, Facebook, Instagram, não sei se o nome é assim, mas creio que sim. E deixa eu dar uma olhadinha qual foi os outros que a gente salvou. LinkedIn. Pronto, então nós temos aqui o nosso menu. Como isso aqui seria menus, então a gente ia ter que botar href, então link falso. Caso você estivesse trabalhando, é lógico que vocês iam ter que colocar para onde, no caso seria o endereço do YouTube, do seu canal, ou seja lá o que fosse. Aqui a href, link falso, Facebook, e fecharia aqui no Facebook. E aqui seria a href, link falso. Aqui eu fecho o meu link, venho aqui no final, fecho também, e a href, vou colocar como link falso, ele vai fechar automático, que está definido aqui no Dreamweaver, e aqui no final do LinkedIn eu vou fechar o meu ícone, fechar o meu item da lista.
E como a gente já tem aqui o nosso nome, deixa eu salvar e mostrar a vocês como é que está aparecendo lá no nosso exemplo. Percebam aqui que já foi criado aí a minha lista. E basta agora que vocês, por exemplo, se você quiser, por exemplo, adicionar um ícone aqui, agora basta botar um spam class. Esse é o YouTube. No Dreamweaver já aparece a opção para que eu possa pesquisar aqui. E aí nós temos o spam. É claro que aqui, como a gente vai querer só o spam, a gente vai querer só o ícone, você não vai precisar escrever nada aqui dentro do spam. Ele vai aparecer já o ícone. Até inclusive se você escrever pode ser que dê aí algum... Não vai aparecer aí do jeito correto. Então ponha só o spam e escreva o texto do lado. Vamos fazer para os outros. Eu vou copiar aqui, já vou colar aqui na frente. Facebook. Lógico que mudando o nome da classe. Aqui será Facebook. Vou colar aqui também no Instagram. Contra espaço Instagram. E vou colar aqui no LinkedIn. E vou também mudar aqui para LinkedIn. Vou salvar. Vou visualizar aqui. Bom, como eu alterei lá o nome do nosso, o tamanho da fonte para 500 pixels, então ficou tamanhos enormes aqui, então vou definir apenas como 50 pixels. Deixa eu ver aqui que ele está dando. Acho que faltou fechar aqui. Não. Deixa só eu ver aqui que ele está dando um... Spam. Faltou aqui só fechar a aspa. Então vamos ver o nosso exemplo aqui. Pronto, ele está definido aí como... Pronto, então nós já temos definido aqui os nossos ícones com o nome. Daí o que a gente pode fazer aqui para melhorar esse visual é melhorar através do CSS. Eu vou tirar aqui esse body span e eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui como meu ID menu, que é a nossa div. Eu vou colocar aqui a largura como 500 pixels e a altura automático. Aqui é só um exemplo para a gente, que o foco aqui é os ícones, mas mesmo assim eu vou mostrar a vocês aí algumas coisas como trabalhar aí com esses ícones. Então menu ULLI, nós vamos formatar, vamos formatar aí a nossa lista. Vou pôr nela o display block. O tamanho, como nós temos ali 4 ícones, vou botar 100 pixels de largura. Altura 50 pixels. List style none. Display block, largura, altura, list style none. Font size, vou definir aqui como 24 pixels. Line 8, 50 pixels, que vai ficar centralizado
na nossa caixa lá. Tenho aqui, deixa eu salvar, vou ver como é que tá ficando aqui. Perceba aí que já tá melhorando aí um pouco em relação a... Só tô vendo que tem um probleminha aqui com o Facebook, não sei bem porquê. Spam, Facebook, spam, Facebook, ele... Bom, vamos tratando aí, depois a gente vê como é que vai se comportar. Talvez tenha sido o tamanho da caixa que eu defini aqui. Em relação ao tamanho da fonte, talvez tenha ficado aí grande demais. Deixa eu salvar aqui como 12 pixels. Então notem aí que é o tamanho da fonte realmente. Eu vou pôr aqui como um 16, vamos ver se melhora aí. Deixa eu ver se ele... 20 pixels, então já não aceita, então a gente pode aumentar aqui o tamanho da largura, vou pôr 150. Então nós já temos aí o nosso menuzinho aí, pronto. Então vou pôr nele aqui float left, porque eu quero que ele fique na horizontal e não no menu vertical. Notem aqui que nós já temos o nosso menu. E eu posso aumentar aqui para 600, porque como eu defini cada item desse menu aqui como 150, então multiplicando pelos 4 ele vai ultrapassar aí do tamanho da nossa div menu. Eu vou pôr aqui como 600. 600 ainda não foi suficiente. Nós temos 4 vezes 150. Seria 600, então vou definir aqui como 650. Pronto, temos aí o nosso menu. E agora eu vou aplicar o meu estilo no menu, o LLI A, que seria o link que está envolvendo o link que está dentro do nosso item de lista. Então, display block width 150, height 50. A gente vai repetir ali, deixa eu botar aqui pixels. O float aqui não era necessário, mas só por garantia eu vou pôr ele aqui. Line 8 também 50 pixels. E aqui eu venho com text decoration none. Vou salvar, deixa eu ver como é que tá ficando. Aí tirou aqui o efeito de link. Agora a gente já tem aí os links. Nota que ele muda de cor aqui, mas isso também a gente pode mudar também. Pelo que eu estou vendo também, não está dando um espaço. No Dreamweaver, para dar um espaço, eu tenho que segurar o Ctrl, apertar espaço, ou Ctrl Shift espaço. Ctrl Shift espaço, ele gera aqui esse código aqui que equivale a espaço. Então, se vocês não têm o Dreamweaver, vocês podem aí anotar esse código e digitar aí no seu editor. Então, espaço, isso é para dar um espaço entre o nome e o ícone. Então, Ctrl Shift espaço, vou salvar, vou atualizar. Então ele deu aqui um pequeno espaço entre o ícone e o nome que eu quero. Pronto, e aí a gente já tem aí um menu. E como a gente está vendo aqui que foi formada uma caixa e eu não defini, a gente pode ainda definir aqui o nosso menu,
LIA, espaço, é claro, 2 pontos over. Quando passar o mouse por cima, ele vai fazer o que eu defini aqui. Eu vou botar aqui background color, eu vou pôr aqui o vermelho e o color eu vou definir como branco, que eu acho que é o que tá, eu nem lembro mais. Vou salvar, vamos ver como é que fica aqui. Então notem que quando eu passo o mouse, ele vai ficando aí colorido. E uma coisa que faltou foi aqui no LLA, a gente pode pôr aqui o text align center. Por garantia, aqui também eu ponho o text align center. Tenho aí os ícones e o texto alinhado em relação à nossa caixa do menu. Então veja só aí que dá para criar bastante coisa legal aí com esses ícones. Então só lembrando, você pode vir aqui, deixa eu voltar aqui na página inicial. Vou voltar aqui de novo. Pronto, vem aqui no site do iCommun, clica no iCommun app, seleciona os ícones que você quer. Só lembrando que sempre que você utiliza ele fica salvo aqui. Aí basta você vir aqui no menu e Clear Selection, e aí você pode fazer uma nova seleção aí de acordo com o que você precisar. E aí selecionou os ícones que você quer, vem aqui em Generate Font, e aí você já pode fazer o download aí dos seus arquivos, e no seu editor basta fazer referência ao CSS e aplicar o nome da classe aí ao seu, digamos assim, aqui eu usei spam, mas pode ser usado aí também para outros marcadores aí de texto, contanto que você defina aqui o ícone. Se eu não me engano, o ir também pode ser utilizado aqui como esse ícone também. Deixa eu testar aqui. Salvei, então ele também serve aí para que você possa aplicar os seus ícones. Ou você utiliza o i ou o spam. Eu sinceramente sempre utilizo aí o spam, mas aí fica a critério, o resultado será o mesmo. E caso você queira alterar aí apenas a cor, tamanho ou qualquer outra propriedade do ícone, basta você vir aqui, menu UL, LA, Spam, e aí você pode mudar apenas eu vou botar aqui, por exemplo, font size, vou dar uma coisa bem exagerada aqui para a gente ver como é que fica. Vou salvar. Então nota aí que a gente mudou aqui apenas o tamanho do nosso spam. Esse aqui não mudou porque ele está definido como i. Mas se eu vier aqui, voltar para spam, vou salvar. Então perceba aí que foi alterado apenas a propriedade do ícone. Posso botar a cor aqui, por exemplo, color, e eu vou mudar aqui para um cinza. Então, aqui é mais para você ver que está realmente aplicando apenas no ícone. Pronto, então essa foi a nossa dica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe e ajude aí a divulgar o canal. E até a próxima.